E seguimos falando das articulações do novo governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que construtoras condenadas por envolvimento em crimes de corrupção, investigados pela Operação Lava Jato, possam pagar suas dívidas participando de obras públicas, como escolas, hospitais. E sobre esse tema, a gente conversa agora com Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Um prazer conversar com você e com todos que nos assistem, nos acompanham no Jornal da Jovem Pan News. Muito obrigada, procurador. Vamos lá, então. Sobre esse tema com o qual eu abri a entrevista, essa possibilidade, por enquanto é só uma proposta, isso precisa ser discutido, mas já está sendo discutido até no âmbito da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, ou seja, é uma discussão que já está um pouco mais adiantada sobre usar esses acordos de leniência para ajudar a acelerar esse processo de construção de obras públicas. Como o senhor encara essa possibilidade? Lívia, esse tema precisa ser examinado com extremo cuidado, com extrema atenção. Estas empresas, estas pessoas a que você fez referência, elas foram processadas e condenadas finalmente por corrupção, né? Então, houve toda uma movimentação do aparato estatal e pessoas, empresas foram responsabilizadas criminalmente por corrupção, né? Não é possível que num passe de mágica, sem a devida previsão legal, simplesmente se faça uma manobra e haja um ajuste para que essas pessoas que tenham contas a acertar com a justiça, simplesmente acertem essas contas por conta de condenações criminais, fazendo obras, e num passe de mágica isso se ajuste. Você fez uma alusão a acordos de leniência, né? Os acordos de leniência, Lívia, eles foram criados no âmbito da Lei 12.846 de 2013. Né? Muito bom. Essa é uma lei muito importante no campo do combate à corrupção e ela trouxe importantes temas para o campo jurídico. No entanto, ela tem uma grave deficiência. Ela fala dos acordos de leniência, ela imitou o direito concorrencial, mas quando constrói os acordos de leniência no campo anticorrupção, ela esquece de trazer para esses acordos o Ministério Público, né? E ao não colocar na mesa, você falou em CGU, você falou em AGU, você falou em TCU. Como que se constrói um acordo em relação a todas essas questões envolvendo CGU, órgão de governo, envolvendo AGU, órgão de governo? O ministro-chefe da CGU não tem mandato. O ministro-chefe da AGU não tem mandato. Eles são demissíveis a qualquer tempo. Portanto, estamos falando de organismos de governo, né? TCU, tudo bem, é um organismo de Estado. Mas como que você constrói um acordo envolvendo esses organismos de governo sem trazer para a mesa de negociações o Ministério Público, que é a instituição que tem incumbência constitucional de proteger o patrimônio público, né? Então, refletir a respeito desta questão acho importante, mas que seja trazido para essa reflexão o Ministério Público, né? Porque qualquer tipo de encaminhamento nesse sentido, sem que o Ministério Público seja envolvido, é bastante complicado, porque terá um pecado grave, Lívia, o pecado da insegurança jurídica. Porque se constrói algo nessa linha, sem o Ministério Público poderá contestar essa solução na Justiça. Poderá dizer: esse tipo de solução, ela padece de regularidade jurídica.
essa solução não funciona, até porque a própria convenção da OCDE, no artigo 5º, ela prevê expressamente: não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. Eu digo isso, Lívia, porque muitas pessoas usaram esse discurso. A Lava Jato cometeu pecados graves porque a Lava Jato prejudicou a economia. A Convenção da OCDE, celebrada em 97, da qual o Brasil é subscritor, expressamente diz no artigo 5º: não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. E o Brasil é subscritor dessa convenção. Então é necessário ter cuidado ao lidar com este tema e é necessário envolver o Ministério Público nestas tratativas, especialmente porque essas empresas, essas pessoas já foram acusadas, já foram processadas, já foram condenadas. Num passe de mágica, não se desfaz aquilo que a Justiça já examinou e condenou. Ok, procurador, só me deixe dar as boas-vindas para a nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan e que agora está conosco, acompanhando as principais notícias do dia aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos conversando com o Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. E quero aproveitar o tema da nossa entrevista, procurador, e já que o senhor falou tanto a respeito também da questão da Lava Jato, o que o senhor espera de combate à corrupção nesse governo para os próximos anos? Foi uma crítica que, inclusive, Sérgio Moro fez nas redes sociais, dizendo que muito se falou na posse, Lula falou muito na posse a respeito de políticas para o futuro, mas não mencionou esse fato, combate à corrupção. O que o senhor espera para os próximos anos? É verdade, Lívia. Na minha coluna mensal no Estadão, que foi publicada no dia 2, em que eu tive o título A Cartada de Lula, eu fiz uma análise bastante densa sobre vários temas e eu menciono exatamente isso. Tanto na diplomação como nos discursos que o presidente Lula publicamente se posicionou sobre vários temas, enfatizando a questão da desigualdade social, que é de extrema relevância, e eu concordo com isso. Chamou a minha atenção também o fato de que nenhuma palavra foi mencionada a respeito da temática anticorrupção. Isso me preocupa, isso é sério, isso é grave, e eu espero que este tema seja objeto de prioridade por parte do governo. Não é porque o presidente nada disse a este respeito que o tema não será tratado, né? Ele não foi mencionado expressamente, no entanto, foi escolhido como ministro da Justiça um jurista preparado, que é Flávio Dino, que foi juiz federal, que foi governador do estado do Maranhão por 2 gestões, tem experiência no campo jurídico, é professor e conhece a matéria com bastante profundidade. Eu tenho esperança, Lívia, que o ministro da Justiça, que tem responsabilidade neste tema, assim como o ministro-chefe da CGU, que também tem responsabilidade neste tema, conduzirão o assunto. Houve uma missão dada ao ministro-chefe da CGU no sentido de examinar os decretos de sigilo centenário para verificar eventuais abusos, né? Que me parece algo que é razoável, tendo em vista que a Constituição prevê o princípio da publicidade. O abuso em relação ao sigilo não é razoável, né? Eu penso o seguinte: hoje é 4 de janeiro, o presidente tomou posse no dia 1º, e nós precisamos sim ter total e absoluta vigilância, né? A Jovem Pan News está cumprindo o seu papel, o Instituto Não Aceito Corrupção cumprirá o seu papel, extremamente vigilante, e nós precisamos ficar atentos em relação aos passos que serão dados pelo ministério que foi escolhido pelo presidente Lula, tanto na área da Justiça como na área da CGU, em relação a
ao combate à corrupção, que é de extrema relevância, porque não combater a corrupção significa obstruir as demais políticas públicas. E nos últimos 4 anos, infelizmente, houve um desmonte do combate à corrupção no Brasil. Sim. A lei de improbidade foi esmagada pela lei 14.230, a lei da ficha limpa foi enfraquecida, houve uma série de situações que ocorreram nos últimos 4 anos, infelizmente. Então, nós vivemos um período ruim para o combate à corrupção nos últimos 4 anos e nós precisamos trabalhar para que o combate à corrupção se fortaleça e para que nós tenhamos uma política pública anticorrupção que o Brasil nunca teve, nem nesses 4 anos, nem em períodos anteriores. Já tivemos leis importantes, mas uma política pública estruturada para o combate à corrupção, que sobreviva independentemente de quem está exercendo o poder, o Brasil nunca teve. Não é? Então, há uma expectativa, todo mundo sabe que o presidente Lula ainda é acusado em processos relacionados à corrupção, ainda que não tenha havido uma deliberação definitiva nos seus casos, ele pôde ser candidato porque não era ficha suja, mas essa situação dele não é definitiva, todo mundo sabe que ele não foi absolvido. Ele é inocente, como todos são inocentes, até prova em contrário. Mas existe essa situação pendente e, por essa razão, seria muito importante que ele tomasse a iniciativa de ser aquele que tem realmente no seu histórico a construção de uma política pública anticorrupção e deixa esse legado. Perfeito. Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, quero agradecer a sua participação no Jornal Jovem Pan de hoje. Boa noite. Uma honra, uma alegria. Quero convidar quem está nos acompanhando a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e seguir também o Não Aceito Corrupção. Um ótimo abraço e um ótimo ano para você e para todos que nos acompanham aqui. Até a próxima. Para todos nós, procurador. Obrigada.